Glória, 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 glórias. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reino. Cultos, terças-feiras à tarde, às 15 horas. Às quintas-feiras, às 19h30. Despertamento espiritual. E aos domingos, 7 horas, culto de celebração. Amém? Glória a Deus. Quarta-feira, reunião de oração, 7h30 da noite, 19h30. Amém? Glórias a Deus. Muito bem, amado. O tema que eu quero compartilhar com você, ele é muito importante, importantíssimo, para que a gente venha estar em harmonia com aquilo que Deus quer para cada um de nós. Isso é muito importante, em equilíbrio espiritual. Eu quero colocar algo para você que é de vital importância. A palavra de Deus que está em Hebreus capítulo 1. Eu quero que você abra comigo Hebreus capítulo 1, a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão maravilhosa, querido, tão profunda e complexa, que às vezes você tem uma palavra para 10 minutos e vai 30 ou mais, né? De tão poderosa e rica e maravilhosa e tão complexa que é a palavra de Deus. Então a gente tem que dar todos os detalhes para que possamos compreender melhor. Amém? E o texto que eu falei está em Hebreus capítulo 1 de Hebreus. Glória a Deus. E Hebreus antes de Tiago, capítulo 1, então, vamos lá. Precisamos compreender isso. Compreender isso. Isso é muito sério no dia de hoje. Muitas confusões acontecem por algumas coisas que não temos a revelação ainda, não lemos a Bíblia, ou nos inteiramos mais dela, né? É preciso ler mais a Bíblia. Não basta no diálogo, não quer. Mas você tem que querer, porque ela é a fonte de tudo, a palavra de Deus. Amém? Vamos ver então, Hebreus capítulo 1. Glória a Deus. Vamos lá? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Amém? Então, alguma coisa a considerar aqui, né? Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais. Quem são os nossos pais que Paulo se refere? A antiga aliança, os patriarcas que viveram, não só na antiga, mas antes da antiga, porque a antiga aliança, o pacto da lei, começou com Moisés, mas não havia. Então, considera-se antes, não é, uma figura da graça que iria vir no nosso tempo. Abraão, Isaac, Jacó, andaram. Né? Só em Moisés é que realmente começa a ser formada uma nação que é Israel, através dali, o povo, e ali então, aleluias, tem esse começo da palavra. Glória a Deus aos nossos pais. Amém? Agora veja bem, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. O que é os últimos dias, amado? Essa referência que às vezes nós ouvimos e ficamos, será que o último dia na vida de Cristo? Enfim, o último dia ele começa na ascensão até a aparição de Cristo novamente. Isso é o último dia, o último momento, o último minuto, quantas coisas. Mas tudo é uma figura, uma maneira de falar. Né? A partir da ascensão de Cristo, então começa o último dia até a sua vinda em Sião, o tempo da graça. Glória a Deus. Então, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Amém? O Filho. Então, Cristo veio fazer o quê? Ele veio revelar. Ele veio revelar. Tornar conhecido o amor de Deus e o plano eterno de Deus para as nossas vidas. Jesus é a revelação. O Novo Testamento, ele é a revelação. Amém? É claro que o Antigo
O antigo são as raízes. Nós precisamos das raízes. Porque agora em Cristo, a nossa árvore genealógica começa lá em Gênesis. Mudou tudo. Mudou tudo. O Filho de Deus começou lá. Né? E veja, a palavra mostra o quê? Que nesse tempo, então, Cristo, ele manifestou, ele revelou o reino, preparou uma igreja, né? E naquela cruz pagou o preço pelos nossos pecados, pelo nosso resgate, para nos dar a salvação e a paternidade de Deus e a sua eternidade. Glória a Deus. Então, naquele tempo, Cristo, ele se manifestou. Amém? Mas entenda isso, aos nossos pais foi através dos profetas. Amém? Então, medite sobre isso, a diferença que existe. Né? Ezequiel, né? Profeta Daniel, Ezequiel, Isaías, né? Todos eles, os grandes profetas, maiores, os menores, né? Tudo isso foi antes de Jesus. E Deus falou através deles. Mas no tempo de Jesus, falou através de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora, veja bem, quem é Jesus? Ele é a sabedoria, o entendimento. Ele é a palavra. Amém? Agora, quando Cristo, ele vai embora, ele providencia uma igreja antes de seus discípulos. Aleluias. E também pessoas, agora na visão da graça, capacitada pelo Espírito Santo, para dar agora prosseguimento à obra que ele realizou. Somos nós, a sua igreja. Agora, o tempo da graça é uma dimensão diferente. Amém? Não é igual à anterior. Então, a gente vê muitas vezes pessoas vivendo uma outra realidade, profetizando coisas, se colocando como profeta daquele tempo, quando já passou. Olha o que está aqui escrito, olha a palavra. Né? Falou aos nossos pais pelos profetas. Agora nos falou através de Jesus, como está escrito, pelo Filho dele, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aleluia. Glória a Deus. Então precisamos entender isso. Agora veja bem, ele prepara uma igreja. E qual é agora a maneira de vivenciar a nossa espiritualidade? O que ele fez? Chegou um dia que teve que ir embora. Né? E isso está em João 14. João 14. Abra João 14. E vamos ver como é que então ele deixou isso pronto. Aleluia. Deus, ele é perfeito, ele não faz nada pela metade. Ou deixa alguma coisa em haver ainda, não. Ele está aqui acertando os seus discípulos, a sua ida, sua morte, com a sua ascensão, já, né, colocando já tudo no seu lugar, para não houver problema. Amém? Vamos ver lá então. Ele diz que vai embora. Pedro ficou triste, o apóstolo também. Mas aí ele diz, não fique triste, porque é necessário que eu vá. Porque se eu não for, estou aqui repetindo, está escrito, o Espírito Santo será enviado, mas se eu for, ele será enviado. João 14. E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que é alguém que vai ficar no lugar de Jesus, que é o Espírito Santo. Vamos lá? A fim de que esteja para sempre convosco. Olha só. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita com vós, na pessoa de Cristo. E estará o texto grego é em, dentro de você. Estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Glória a Deus. Então veja, ele deixou o quê? O Espírito Santo. Aleluia. E através do servo de Deus, Deus concedeu revelação para escrever o Novo Testamento. Você vê os evangelhos de Jesus Cristo segundo
Mateus, Marcos, Lucas, João, depois, não é, os apóstolos, Paulo, não é, João, Pedro, Tiago, e vai embora. E o Apocalipse do final, que é a revelação final. Glória a Deus, aleluias. Então agora você tem na mão o quê? Esse livro chamado Bíblia. E eu falo sobre esse livro agora. Esse livro aqui é plano de Deus. É plano de Deus. Os profetas antigos não tinham esse livro. Não tinham. Ele estava sendo escrito, né? No tempo dele e depois no nosso tempo. Por profetas de Deus, pessoas, como Pedro declarou, pessoas santas, separadas por Deus, já com esse propósito, para escrever esse livro. Então esse livro aqui, amado, é muito mais que um livro comum. Ou seja, a gente pega ele e parece que é uma coisa qualquer. E tem muitos colocam em cima de uma mesa, aberto no Salmo, porque abençoa a casa. Isso é brincadeira. Você tem que ler, meditar, a dependência do Espírito Santo. E sozinho não é nada. Mas você absorvendo o que tem dentro de você, do teu espírito, é tudo que Deus quer que você faça. Então o Espírito Santo foi enviado e Deus deu a palavra de Deus. Esse livro aqui é o livro de Deus, é um livro santo. Só isso torna o mundo inteiro indesculpável. Não só para aquele que vê as obras de Deus, mas por esse livro aqui, ó, da verdade, que está em tudo que é lugar. Sabe, se as pessoas desse mundo lessem esse livro, elas proibiriam esse livro do jeito que está, para não estar em lugar nenhum, e queimariam se achassem, iriam pessoas presas por causa disso. Mas o mundo é tão cruel que nem para ler a Bíblia, para tentar entender, a não ser aqueles que se achegam para Cristo. Esse livro é o livro santo. E hoje, amado, a comunicação fundamental, essencial, mais uma vez eu falo, é esse livro, a palavra de Deus, e você na dependência do Espírito Santo. Amém? Isso é o principal para que você viva uma vida abençoada. Você pode estudar teologia, você pode participar de seminários, não é, congressos, você pode, não é, ouvir a palavra atentamente, mas, como diz o ditado, a última palavra está aqui, é do Espírito Santo, não testificar aqui dentro. Mesmo que você não entenda, se uma coisinha aqui pesar e não testificar, dá um tempo. Amém? Tudo é o Espírito Santo. E dependência dele. Pai, em nome de Jesus, concede a cada um de nós cada vez mais essa intimidade com o Espírito Santo. Eu quero dizer, Espírito Santo é bem-vindo na minha vida. Espírito de Deus, Espírito da verdade, Espírito Santo é bem-vindo a te manifestar em nossas vidas e nos guiar por esse caminho da verdade, que é a palavra de Deus. Ou queremos ser fortalecidos no Senhor, na sua palavra, e na força do seu poder, o Espírito Santo, na direção e na revelação e no convencimento do Espírito Santo. Deus habitando em você. Deus te abençoe com essa palavra em nome de Jesus. E não te assusta, mas ore e medite sobre ela. Descubra. Você tem que descobrir. E quando você medita, Deus vai se revelando e você vai descobrindo e tendo experiência com Deus de fato. Amém? Deus te abençoe.